Você provavelmente está enxergando a tua realidade de forma distorcida, com as lentes sujas. E por isso tudo parece dar errado e tudo parece estar ruim. E eu não dei ênfase no por isso. Então é importante a gente dar ênfase naquilo que a gente quer dar destaque. Não vou mais esquecer disso. Tá dando um dica pro Instagram. Tá. Você pode estar olhando para a sua vida e para o seu contexto de forma distorcida, como se suas lentes estivessem sujas, como desse óculos. E por isso, tudo parece estar dando errado e tudo parece estar ruim. Desde que nascemos, a gente começa a aprender com algumas experiências. A gente tá num contexto, tá numa família, enfim, várias coisas vão acontecendo na nossa realidade. Por exemplo, uma criança, ela entrou na escola, ela começou a sofrer bullying. Isso vai mudar a forma como ela se enxerga. Isso a longo prazo pode desenvolver uma crença de incapacidade. Isso é algo que acontece com muita frequência. Daí, diferentes situações na sua vida acabam reforçando essa crença. Vamos supor que tu foi uma criança que sofreu bullying, tu já desenvolveu uma crença de incapacidade. Meu Deus, eu não sou boa o suficiente. Ai, os outros são melhores do que eu. Daí tu vai lá, se candidata à faculdade ou a uma vaga de emprego e tu não consegue. Isso reforça a tua crença. E as crenças, elas são uma parte muito central da nossa forma de pensar sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Então, quando essas crenças, elas são formadas de uma maneira disfuncional, de uma maneira que nos traz insegurança, que nos traz dúvidas sobre nós mesmos, enfim, né? Existem diversas crenças que a gente forma e que a gente pode estar olhando em terapia. Mas essas crenças moldam nossa forma de pensar, nossa forma de agir e a forma como a gente sente com as coisas. Porém, essa crença de incapacidade que a gente às vezes desenvolveu lá no passado, será que hoje, no nosso contexto, na nossa realidade, ela faz realmente sentido? Será que você se sentir incapaz hoje, muitas vezes tendo um emprego, realizando todas as coisas que tu gostaria durante o teu dia, será que isso realmente é ser incapaz? É importante a gente questionar isso. E durante a terapia, a gente realiza a partir do questionamento socrático, de uma avaliação da funcionalidade dos pensamentos, de uma avaliação, né, realmente de será que isso faz sentido? A gente consegue ir aos poucos entendendo a função dessa crença, entendendo a função de determinado comportamento na tua realidade. E quando você enxerga isso, tudo pode mudar, o universo se abre e tu percebe, não, hoje eu não sou incapaz, hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Então, quando eu me sentir assim novamente, eu posso pensar dessa outra forma, eu posso visualizar dessa outra maneira. E isso tudo a gente vai desenvolvendo em terapia, em conjunto, porque crenças todos têm, algumas funcionais, outras disfuncionais, mas tem muitas crenças que geram sofrimento no nosso dia a dia, nos deixam incapazes de realizar coisas que seriam tecnicamente simples de se realizar. Até mesmo falar em público. Falar em público é algo que é uma dificuldade enorme para muitas pessoas. E essa dificuldade provavelmente tem a ver com uma crença de incapacidade, uma crença de desvalor. Tu vai trabalhando isso e aos poucos tu percebe que na verdade quem sabe o que vai ser dito é você. Quem sabe sobre o conteúdo que você estudou é você. Então ninguém sabe o que você quis trazer, ninguém sabe aquilo que você pensou em falar. Só você mesmo. A gente vai desmistificando algumas coisas, vai desensibilizando algumas coisas e isso é muito importante. Quando nós somos crianças, a gente também vai desenvolvendo o nosso cérebro. Desde que a gente nasce, a gente vai desenvolvendo o nosso cérebro e o nosso cérebro, ele capta essas experiências que a gente vivencia e ele, a partir da visão que a gente tem da gente, dos outros e do mundo, ele dá um significado para essa visão. Então, mais importante do que aquilo que nos acontece é o significado que a gente atribui à experiência. E é para esse significado que a gente vai estar olhando. Porque às vezes uma mesma experiência pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. Quantas vezes você já assistiu um filme e foi compartilhar com alguém dizendo que tinha gostado muito, a pessoa olhou pra você e disse que odiou? Cara, isso é muito comum. Isso provavelmente tem a ver com o significado que a pessoa atribuiu àquele filme, com o sentido que ela viu. E muitas vezes, se você explica o seu ponto de vista, a percepção daquela pessoa sobre o filme muda totalmente. Então, é realmente um ponto de vista. Existem várias formas para se olhar para uma mesma situação, várias formas de se pensar sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Não esqueçam disso. E se você percebe que tá tudo muito difícil, que você não tá sabendo lidar com as situações, procura um profissional da psicologia, porque ele vai te ajudar a trabalhar essa perspectiva que você tem. Porque realmente, às vezes as coisas estão ruins. Não é, eu vou pra terapia pra pensar positivo. Não é isso. Você vai pra terapia pra olhar as coisas de forma realista, como elas realmente acontecem, aqui e agora. Não no passado e não como podem acontecer. Mas para você lidar com isso hoje da melhor maneira possível. Tá bom? Um beijo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Até mais!